Uma experiência com Jesus e Krishna. Anos atrás, quando eu vivia e ensinava em Boston, fiquei certa vez tão ocupado que me esqueci de Deus durante 3 dias. Só de pensar que eu continuaria assim foi intolerável. Preparei-me para fazer as malas e ir-me embora da América. Nesse momento, porém, um estudante deste caminho chegou e pediu para meditar comigo. Ao sentarmos-nos ali, em meditação, comecei a rezar: Senhor, amo teu trabalho aqui na América, porém amo mais a ti do que ao trabalho e, se é para esquecer-me de ti neste país, vou-me embora. Internamente, ouvi a voz de Deus: o que você quer? Em um impulso, disse: e gostaria de ver Krishna e Cristo, com todos os seus discípulos. No mesmo instante eu os vi, em um mar dourado, tão claramente como estou vendo vocês, e curvei-me diante deles em reverência. Momentos depois, porém, minha mente começou a duvidar. Isso não é real, pensei. Então, orei de novo: Senhor, se a visão é verdadeira, permite que o outro devoto neste aposento também a veja. Meu amigo, de repente, exclamou: ó! Krishna e Cristo em um mar dourado. Então, uma nova dúvida surgiu: não seria apenas transmissão de pensamento? Mas, assim que essa ideia cruzou minha mente, a voz de Deus disse: quando eu partir, o aposento se encherá com a fragrância do lótus e todos os que entrarem aqui notarão. Cada pessoa que depois me visitou naquele aposento infalivelmente perguntava: que estranho perfume de flores é este que estou sentindo? Para a maioria de seus seguidores, Cristo existe como uma figura ideal, a respeito de quem leram na Bíblia. Mas para mim é muito mais que isso. Ele é real. Uma vez, há 8 anos, ele veio sozinho e meditou comigo a noite toda. Naquela ocasião, tive uma visão do eremitério. Muitas outras vezes eu o vi em visões e com ele conversei. E esse mesmo Cristo você também pode ver. Cristo e Krishna, avatares da verdade única. Mestre é alguém que refinou sua consciência para receber e refletir perfeitamente a luz de Deus. O sol brilha igualmente sobre um pedaço de carvão e um diamante, mas só o diamante reflete a luz solar. A luz de Deus também brilha igualmente em todas as fases da vida, mas em algumas o reflexo é mais forte que em outras. O homem de realização reflete plenamente a luz divina. Todo ser humano é essencialmente uma alma, coberta pelo véu de Maya. Por meio da evolução e do esforço próprio, o homem abre um pequeno orifício no véu. Com o tempo, aumenta o orifício cada vez mais. À medida que a abertura se alarga, a consciência se expande, a alma começa a manifestar-se. Quando o véu é completamente rasgado e removido, a alma revela-se em sua totalidade. Esse homem tornou-se um mestre, senhor de si mesmo e de Maya. Deus não criou as grandes almas de modo especial. Elas se tornaram mestres por seus próprios esforços. Tiveram que trabalhar e lutar pela libertação, exatamente como o resto da humanidade está lutando para chegar à luz da liberdade espiritual. Em algum lugar, em alguma época, encarnações divinas como Jesus Cristo e Jadava Krishna desenvolveram a estatura espiritual que as predestinou nascerem como avatares. Livres das compulsões kármicas do renascimento, esses seres regressam à Terra só para ajudar na libertação da humanidade. Embora livres, os seres divinos representam, por ordem de Deus, seus papéis humanos na aparente realidade da vida terrena. Eles têm suas fraquezas, lutas e tentações, e assim, por meio da batalha justa e do comportamento correto, alcançam a vitória. Dessa maneira, mostram que todos os homens podem e devem ser espiritualmente vitoriosos sobre as forças que os impedem de perceber sua inata unidade com Deus.
Um Cristo e um Krishna criados perfeitos por Deus, sem o mínimo de esforço pessoal por sua evolução, apenas fingindo lutar para superar suas provações na Terra, não poderiam servir de exemplo aos homens que estão sofrendo. O fato de os grandes seres também já terem sido mortais, e mesmo assim, terem vencido, torna-os pilares de força e inspiração para a humanidade desorientada. Saber que os avatares divinos, para se tornarem perfeitos, já tiveram de passar pelos mesmos tipos de provas e experiências humanas porque passamos nos dá esperança em nossa própria luta. Conhece-se um mestre de realização divina por suas obras espirituais. Dentre elas, os milagres não são a mais importante. Alguns dos milagres que Cristo realizou podem ser reproduzidos, de outro modo, pelos cientistas contemporâneos. E quanto ao aspecto espiritual, o próprio Cristo disse: "Quem crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e fará obras maiores que estas." Milagres dos quais vocês apenas ouviram falar eu vi serem realizados, muitas vezes, pelos mestres, mas não é esse o critério da grandeza deles. O poder de fazer milagres chega com naturalidade aos que conhecem Deus, porque estão sintonizados com suas leis cósmicas. Entretanto, quem se apegar a milagres perderá a Deus. Só Ele deve ser a meta de nossos corações. A obra espiritual mais importante de um mestre é seu triunfo sobre Maya, a ilusão, ter conquistado a realização que torna Deus supremo na vida, mais importante que a própria vida. Cristo realizou seu maior milagre quando consentiu em sofrer na cruz, dizendo: "Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem." Ele poderia ter retaliado com seu poder espiritual e ter se salvado. Sua vitória o imortalizou como um exemplo para a posteridade. Se ele pôde sobrepor-se à sua consciência mortal para expressar a divindade, outros homens podem fazer o mesmo. Às vezes, mede-se a manifestação de Deus na vida dos seres divinos pelo bem quantitativo e qualitativo que eles fazem. Mas as grandes almas que manifestam Deus em plenitude também estão unidas a Ele. Por isso, é impossível fazer comparações entre os mestres, ou avatares, e uma tolice tentar, porque, estando em união com Deus, são todos a mesma coisa, todos eles são iguais diante dele. Para mim, porém, Krishna e Cristo pairam acima de todos. Pela grandeza de seu amoroso sacrifício, Cristo influenciou o mundo inteiro. Krishna manifestou um aspecto diferente do Pai Infinito. Ao contrário de Cristo, que era um renunciante, Krishna foi um rei, e eu reverencio quem pode ser um rei e, ao mesmo tempo, conservar sua divindade. Estar no mundo sem ser do mundo é dificílimo, porque você vive em meio às tentações e desejos e no entanto deve continuar imune a eles. Krishna veio à Terra muito antes de Cristo, cerca de 3.000 anos antes, dizem alguns eruditos. As vidas de Cristo e Krishna não têm apenas uma grande harmonia espiritual, também há paralelos em suas histórias pessoais que chegaram até nós. Tanto Jesus quanto Krishna nasceram de pais devotos, amantes de Deus. Os pais de Krishna foram perseguidos por seu perverso tio, o rei Kansa. As ameaças do rei Herodes atormentaram a mãe e o pai de Jesus. Este foi comparado a um bom pastor, Krishna. Durante seus primeiros anos, escondendo-se de Kansa, foi um vaqueiro. Jesus venceu Satã, Krishna derrotou o demônio Kaliya. Jesus deteve uma tempestade no mar para salvar um barco que levava seus discípulos, Krishna, para evitar que seus devotos e o gado que levavam se afogassem em um dilúvio de chuva, ergueu sobre eles o Monte Govarda, como um guarda-chuva. Jesus foi chamado a Rei dos Judeus, embora seu reino não fosse deste mundo. Krishna foi um rei terreno e divino. Jesus teve discípulas, Maria, Marta e Maria Madalena, que o ajudaram e tiveram um papel vital em sua missão. As discípulas de Krishna, Radha e as Gopis, ordenhadeiras,
também representaram papéis divinos. Jesus morreu pregado a uma cruz, Krishna foi mortalmente ferido pela flecha de um caçador. Os destinos deles foram profetizados nas Escrituras. Os dois avatares, ambos orientais, são de modo geral reconhecidos, no Ocidente e no Oriente, respectivamente, como supremas encarnações de Deus. Jesus Cristo e Bhagavan Krishna deram ao mundo dois dos maiores livros de todos os tempos. As palavras do Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, e as do Senhor Jesus, no Novo Testamento da Bíblia, são manifestações sublimes da verdade, grandes modelos de escritura espiritual. Essas duas Bíblias oferecem essencialmente o mesmo ensinamento. O cristianismo mais profundo pregado por Jesus perdeu-se de vista. Cristo ensinou devoção e yoga, como fez Krishna, e foi meu Paramparamuru, Mahavatar Babaji, quem falou, pela primeira vez, em demonstrar a unidade entre o ensinamento de Cristo e a filosofia da yoga de Krishna. Foi para cumprir essa missão que Babaji especialmente me designou. Trechos do livro A Eterna Busca do Homem de Paramahansa Yogananda.